Soneto. Já da morte o pavor me cobre o rosto, dos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde do macio encosto, tento o sono reter, já esmorece. O corpo exausto que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Álvares de Azevedo, poema do romantismo, certo? Então, com este poema aí, do nosso querido amigo Álvares de Azevedo, nós damos continuidade às nossas aulas aqui de literatura, ainda na escola romântica, certo? Nós vimos na última aula o romantismo aqui no Brasil, né? Todo o contexto histórico da chegada da família real portuguesa aqui lá no Rio de Janeiro, todas as mudanças que eles fizeram, implantação da imprensa e tudo mais, né? E vimos que o Suspiros Poéticos e Saudades, lá do nosso amigo Gonçalo de Guimarães, é o que dá início a esse movimento aqui no Brasil. E a primeira fase, como aconteceu em todo o mundo, aqui também no Brasil, o romantismo foi dividido em 3 fases, certo? Eu vi 3 fases dos poetas românticos, dos autores românticos, certo? A gente está vendo poesia, depois a gente vê a prosa, agora são os poetas. Então, a primeira fase, né, como lá também na Europa, aqui é uma fase mais nacionalista, certo? Uma frase mais nacionalista que exaltava as belezas da terra e elevou a figura do índio, a figura mítica do herói. Se lá na Europa eles idealizavam e buscavam as suas raízes no medievo, né, na Idade Média, na europeia, e elevavam o cavaleiro medieval como seu grande herói. Aqui no Brasil, o que vai ser exaltado é o período do descobrimento, e quem vai ser elevado à figura mítica do herói nacional será o índio, certo? Então as poesias e os textos exaltavam os indígenas, né, como essa figura mítica, heróica, perfeita, idealizada, como tudo no romantismo, e seguia também a fase da exaltação da terra, do nacionalismo, etc. Ok? E agora nós vamos ver a segunda fase do romantismo, chamados ultrarromânticos, ou a geração do mal do século, certo? No qual o Álvares de Azevedo, o autor que eu aqui li um poema dele, é um dos principais, se não um maior expoente brasileiro desta fase do romantismo aqui, certo? Então, o nosso querido amigo Álvares de Azevedo se encaixa aí nessa fase aí do romantismo ultrarromântico, né? O romantismo raiz, vamos dizer, o que mais caracterizou realmente esse movimento literário aqui no país, certo? Então, essa segunda geração, que é chamada segunda geração do mal do século, né, eles se baseiam, se inspiram principalmente nesse poeta chamado Lord Byron, inglês, certo? Eles também vão se inspirar no Goethe, o alemão, certo? Chateaubriand e Alfred de Musset, franceses, mas eles vão ser mais conhecidos por byronianos. Por quê? Porque a influência desse poeta chamado Lord Byron, este inglês, vai ser determinante para esta segunda fase romântica, certo? E o que é essa segunda fase romântica? Quais as principais características que existem nessa segunda fase do romantismo, certo? É o individualismo exacerbado, mais ainda o egocentrismo, certo? O subjetivismo mais forte, certo? Eles são negativistas, eles negam a realidade, eles criam sentimentos de dúvida, eles têm uma profunda desilusão com a sociedade em que eles vivem, certo? Vivem um profundo tédio e, mais do que os outros, os nacionalistas também fugiam da realidade, certo? Mas tinham aquela coisa idealizada, como é próprio do romantismo, mas principalmente os românticos de segunda geração, os byronianos, vão exacerbar isso, eles vão idealizar a figura da mulher, eles vão ter um culto, né, à tristeza, à morte, ao tédio, a sentimentos exagerados, tudo extrapolado, tudo exagerado, certo? Então, este é o segundo momento do movimento romântico aqui no Brasil e no mundo também, certo? É a geração do mal do século, influenciado aí principalmente por Lord Byron,
ok? Então, quais são os temas que vão ser recorrentes aqui na poesia que foi produzida também no Brasil aqui? A idealização da infância, né? Uma infância idealizada, sempre buscando o passado, né? Algo que era o idílico, algo que era melhor do que o que nós vivemos hoje, porque eles têm uma profunda desilusão com a sociedade e a realidade em que eles estavam vivendo, essa sociedade burguesa que está surgindo, certo? A representação das mulheres como essas figuras idealizadas, né? Virgens, puras, castas, angelicais, ok? Eles tinham essa ideia e essa planificação, essa visão, que é a chamada visão romântica da mulher, que vai ser quebrada nas outras escolas, ok? E também a exaltação da figura da morte. Tanto é que uma das coisas que caracteriza também essa geração é o mal do século, que poderia ser também caracterizado pela doença tuberculose, que matou várias pessoas na época, porque não tinha-se cura ainda para essa doença, né? Era uma doença praticamente mortal, e muitos dos poetas e das pessoas dessa segunda geração romântica adoeciam de tuberculose e morriam cedo. Alguns até desejavam, era chamada doença dos poetas. O nosso querido Álvares de Azevedo morre com 24 anos de idade, vítima de tuberculose, certo? Idealizando essa mulher ideal e morre virgem, ok? Eram o quê? Apenas no plano das ideias, apenas no plano da idealização. Então, os principais poetas dessa segunda fase romântica aqui no Brasil são o Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu, o Junqueira Freire e o Fagundes Varela. Nós vamos ver um pouco aqui da vida deles e um pouco da obra que eles produziram, certo? E um poemazinho deles aí, ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos seguindo em frente, ok? Começamos com o nosso querido amigo Junqueira Freire, certo? Ele nasce e falece lá na Bahia, certo? Salvador. Ele era, olha aí pessoal, o Junqueira Freire, ele era um monge beneditino, da ordem dos beneditinos, certo? Ele era um sacerdote, mas ele também era o quê? Um poeta, certo? Ele, na poesia dele, vai ter sempre o quê? Essa luta interior dele, né? Com essa briga com a vocação religiosa interrompida, certo? Ele acaba saindo do convento no final, né? E tem esses sentimentos aí embaralhados dentro dele. Então os versos dele, a poesia que ele vai produzir, vai ter essa tensão entre a vida religiosa, certo? Que está presente aí na vida dele. Ele foi um monge, certo? Ele foi um sacerdote, beleza? Falece jovem também, com 23 anos, certo? E deixa uma obra poética permeada pelo sofrimento em decorrência da saúde debilitada, um homem doente, certo? E essa vida clerical que o quê? Suprimia os seus desejos, certo? Ele era, como sabemos, os sacerdotes têm todas umas restrições para quem escolhe essa vida, e ele tinha outras, certo? Mas ele vivia em conflito aí com a sua vocação religiosa, isso transparecia na sua poesia, ok, pessoal? Ele também foi escolhido aí, o patrono da Academia Brasileira de Letras, que ocupa a cadeira número 25 lá da Academia Brasileira de Letras, a indicação do também escritor Franklin Távora, ok? O que é que tem aí na obra do nosso querido amigo Junqueira Freire, principalmente, certo? Como eu já falei, a tensão presente nos versos entre a vida espiritual, né, e a vida material. Esse dualismo dele aí, né, que existia dentro dele, que ele transparecia e colocava na sua poesia, certo? Ele também é produto do seu tempo, revelando interesse a aspectos contemporâneos, como a postura republicana e antimonárquica, certo? Essa é própria também do período, essa revolta contra o que era estabelecido, né? A monarquia. Então, ele queria também que se proclamasse aqui a república, ok? Então, é isso, né? Ele também... Isso é causa também do quê? Do fruto dessa desilusão que ele teve com a religião, certo? A religião sempre ligado mais à monarquia, então, por tabela, ele se desilude com a vida religiosa e também se desilude com o sistema monárquico, se transformando num luta também, assim, tem os ideais republicanos. Beleza, pessoal? A busca pela liberdade viria apenas com a morte, né? Ultra romântico. As principais poesias e obras que ele fez são esses dois livros aí, né? Inspiração do Claustro e Contradições Poéticas. Isso é um pouco aí da vida do nosso amigo Junqueira Freire, certo? Então, temos aqui um pequeno trecho de um poema dele chamado Hora do Delírio, que nós vamos ler agora, certo? Não é louco.
O espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Pensa melhor que vós, pensa mais livre, aproxima-se mais à essência etérea. Achou o pequeno cérebro que o tinha, suas ideias não cabiam nele. Seu corpo é que lutou contra sua alma, e nessa luta foi vencido aquele. Foi uma repulsão de dois contrários. Foi no duelo, na verdade, insano. Foi um choque de agentes poderosos. Foi o divino a combater o mundano. Olha aí que interessante. E apresente realmente, como a gente já falou aí na poesia dele, esse dualismo aí entre a vida espiritual e a vida material, certo? Entre a vida religiosa que ele seguia, que ele se desilude, e essa vida que ele queria viver também, a vida material, mas não podia, porque além de ser um sacerdote, era um homem doente, frustrado, certo? Então, ele tem todo esse dualismo aqui presente neste trecho desse poema, certo? Essa coisa que ele busca, né? essa luta entre o espiritual e o material. Ele quer se livrar disso aí, ele se aproxima da essência etérea, certo? A essência etérea, o sobrenatural, o espiritualismo e tudo mais. Essa luta aí existente dentro dele, ok? Então, esse é um pouco do nosso amigo Junqueira Freire, ok? Pesquisem mais aí, tem no livro também falando algumas coisas sobre esse nosso querido amigo aí, tá bom? Então, sigamos em frente, certo? Sigamos em frente. Vamos agora falar do nosso amigo Casimiro de Abreu, certo? Casimiro de Abreu, certo, pessoal? Estou tentando passar assim, eu sei que está um pouco rápido, mas é porque a gente está um pouco atrasado, né? E isso aí existe no livro, vocês leiam também um pouco da obra dele. Eu passo aqui apenas um resumo do que é, né, dos principais fatos da vida do poeta, alguma coisa do que fala a poesia dele, as suas principais obras, e assim sucessivamente, tá? O resto vocês leem aí, certo? No livro, para complementar o aprendizado. E também busquem outros sites, outros vídeos, também para complementar o aprendizado, certo? Então vamos lá. Casimiro de Abreu, ele nasce em Capevery, no Rio de Janeiro, em 1839, e falece na cidade de Friburgo, também lá no Rio, em 1860, certo? Aos 14 anos embarca, vai para Portugal, passa lá um tempo, certo? Onde ele vai escrever a maior parte de sua obra. E nessa obra vai estar transparecendo o quê? O que é que vai se encaixar? A saudade da família e a saudade do Brasil, a terra natal, certo? Ele escreve poemas sobre o sentimento nativo, né, do brasileiro, e a busca, novamente, idealização da infância. Ele vai buscar lá na sua infância, vai idealizar os momentos que ele passou lá na infância, certo, pessoal? Graças a ele era amigo aí, foi amigo do Machado de Assis, certo? E pertence aí à recém-fundada Academia Brasileira de Letras também. Ele vai ocupar a cadeira número 6, certo? Olha aí, mais um poeta vítima da tuberculose, certo? Falece lá na cidade de Nova Friburgo, ok? Também morre cedo, também morre vítima do mal do século, tuberculose. Também tem em sua poesia traços idealizadores de evasão da realidade, de idealização do passado, no caso dele, a infância, certo? Então a poesia dele é permeada por isto aí, certo? Alguns críticos, né, consideram os aspectos da poesia dele fracos comparado a outros poetas, certo? Ele dá uma grande importância ao desenvolvimento da poesia romântica para as letras brasileiras, sua temática, né? A linguagem era extremamente simples, o ritmo era fácil, suas rimas eram pobres e repetitivas, certo? Ele era um poeta empenhado na expressão dos sentimentos saudosistas da pátria e também da infância, certo? Da pátria e da infância, beleza? E o único livro que ele publicou realmente está aqui, suas poesias estão reunidas em Primaveras, que é publicado em 1959, certo? E o poema mais conhecido dele é Meus 8 Anos, em que ele canta sua saudade da infância, certo? Vamos ver aqui um pequeno trecho deste poema. Olha só como ele busca a infância dele, certo? Idealizada, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência, com perfume e a flor. O mar é lago sereno, o céu é um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida
um hino de amor. Olha só, o poema é belo, né? É um belo poema. Os críticos dizem que ele não tem muita criatividade, mas esse é um dos seus melhores poemas, certo? E aí está presente a idealização da sua infância, certo? Se sua vida não era muito legal no presente, ele vai buscar e vai idealizar a sua infância perdida, certo? E também a saudade que ele sentia do Brasil, da sua pátria natal, ok? E isso é que vai estar presente aí na poesia do nosso querido amigo Casimiro de Abreu, certo? E chegamos ao nosso querido Álvares de Azevedo, na sua querida Lira dos 20 anos, certo? Aqui é o nosso poeta ultrarromântico brasileiro por excelência, certo? Nasce em São Paulo lá em 31 e falece também vítima de tuberculose em 52, com 24 anos de idade, certo? É o nosso poeta romântico por excelência, certo? Estuda na faculdade de Direito, mas não chega a concluir o curso, certo? Então, 21 anos, 24, tem, né, por aí uma divergência. A partir de então, desenvolveu verdadeira fixação com a própria morte. E este, mais do que nunca, devido à sua tuberculose, a sua vida limitada devido à doença, ele tinha um pessimismo atroz, próprio dos românticos dessa fase, certo? E ele idealizava a morte, certo? Ele tinha uma idealização aí pela morte e também idealizava a mulher, certo? Ele tinha essa mulher como a mulher virgem, imaculada, o anjo, né, perfeito, de candura. E também, mas dentro dessa idealização da mulher aí como esse ser perfeito, existia o quê? Tensão sexual, certo? Ele tinha esses desejos reprimidos sexuais aí, que ele queria também dar vazão, ok? Então ele não conseguia realizar, então colocava, e a sua poesia misturada com essa evasão e idealização da mulher, certo? Como esse anjo puro, mas também com esse desejo, e tem lá uns trechozinhos que a gente nota uma certa erotização, certo? Um desejo carnal mesmo, presente em sua poesia, ok? O seu principal livro é o livro Lira dos 20 anos, este aqui, né? Que é publicado depois da sua morte, lá em 1823, e tem presente em todo este livro aqui uma melancolia, certo? Ele escrevia aqui os seus sentimentos mais profundos, certo? E esse conjunto de poesias evidencia também alguém sensível, muito imaginativo e com uma harmonia muito grande nos versos aí e na sua poesia, certo? Ele tem características góticas, certo? Do gotismo, que também é algo bem romântico aí, certo? Olha, lembra do Byron, também é considerado um autor gótico, que os góticos retratavam o quê? Paisagens sombrias, né? Sempre o quê? Donzelas em perigo, personagens misteriosos, vultos, coisas sobrenaturais. Isso é o que está mais na literatura gótica, e ele também vai estar presente aí na obra do nosso querido amigo Álvares de Azevedo, maior poeta da segunda geração do romantismo brasileiro, certo? Ó, o que é que está mais presente em sua obra também? A frustração é amenizada através da lembrança de sua mãe e de sua irmã, certo? Era o alento dele aí, certo? Claro, ele era doente, tinha uma doença mortal, então a perspectiva da morte estava presente aí também sempre na vida dele, e ele transpareceu isso, transpôs para sua poesia, certo? Além de, a morte, olha só a relação dele com a morte. Ele tinha a perspectiva de que a morte era assustadora, sim, mas também trazia um conforto, porque se ele morresse, essa dor física que ele sentia seria cessada, certo? E também pelos amores frustrados aí que ele nunca conseguiu realizar, certo? E, né, além desse livro de poesias, o nosso querido amigo Álvares de Azevedo escreveu uma peça teatral chamada Macário, lá em 1853, certo? E olha só, ele diz que escreveu essa peça aí depois de ter sonhado com quem? O diabo, certo? Ele diz que teve um sonho com o demônio e escreveu essa peça aí, Macário. O que é que conta essa peça aí do nosso querido amigo Álvares de Azevedo? A história de um personagem que em uma viagem de estudos faz amizade com um desconhecido
certo? E descobre ser ninguém mais que o próprio Capiroto, certo? Ele faz amizade com o Capiroto. Algo bem gótico, como eu disse aí, né? Personagens misteriosos, coisas sombrias, né? Que está permeado aí na sua poesia e nos seus textos teatrais, ok? E também no romance que ele vai escrever, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Ele vai escrever também, ó, Noite na Taverna, também publicado após sua morte lá em 1855. Álvares de Azevedo é o poeta preferido dos góticos, claro, né? Esse movimento, essa subcultura gótica, que também existiu aí no século XX, ainda existem pessoas hoje em dia, né, que se denominam góticos, né? Tem os emos depois, que é uma variação dos góticos, né? Os góticos que cultuam a morte, vivem nos cemitérios, curtem aquele rock pesadão, né? Os góticos, certo? E ele é um dos poetas preferidos porque ele era um gótico. Ele tinha elementos do gótico aí nas suas poesias. Então, ó, ele vai escrever também esse livro aí, Noite na Taverna, certo? Que são pequenos contos, né? Composto por 5 histórias que vão ser vivenciadas por esses camaradas aqui, ó. Soffieri, Bertrand, Gerand, Claudius, Hamann e Roman, certo? Os nomes são influências europeias, é claro, né? Fazem referência aos romances produzidos naquele continente lá, ok? Especialmente os italianos e os alemães. A sua temática, claro, vai ser inspirada nas temáticas macabras de seres misteriosos, de fantasmas, de coisas soturnas, que é próprio da literatura gótica, ok? As principais obras são A Lira dos 20 Anos, poesia, O Macara, essa peça teatral, e esse romancezinho aí, esse livro, na verdade um livro de contos, certo? Chamado Noites na Taverna, ok? Aqui um pequeno poema aqui, novamente, mais um poema do nosso querido amigo Álvares de Azevedo, para a gente encerrar esta parte da aula aqui. Eu vou gravar a outra aí, referente à terceira fase do romantismo, certo? Então, encerramos com essa poesia bela, né, e soturna, e com todos os elementos góticos presentes na poesia do nosso amigo Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir o que amanhã. Eu pendera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que dove na alma, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. O pessimismo oculto à morte, né? O desejo incontido na morte aí, né? A presença da figura da mãe e da irmã que davam alento a ele, né? E esse ultra sentimento, esse ultra pessimismo, essa idealização que é próprio da poesia romântica de segunda geração, certo, pessoal? Então encerramos por aqui esta parte da aula. Na outra a gente vê os poetas do terceira fase do romantismo, aí já um pouco mais realistas, já voltado mais para as causas sociais. Então, até a próxima.